A física é considerada por muitas pessoas uma das disciplinas mais difíceis de se aprender, né? Eu mesma já fui uma dessas pessoas. Eu lembro que no ensino médio eu não entendia quase nada que o professor falava, não conseguia relacionar os conceitos que ele tentava trazer pra gente em sala de aula com o que eu via na natureza, com o que eu via na realidade. E tudo bem que eu também não tive a melhor educação do mundo, eu estudei escola pública, não que isso justifique, né, mas eu acho que a probabilidade de o ensino ser precário aumenta. Além disso, eu sentia que os alunos, os meus colegas ali, acho que 98% dessas pessoas não tinham interesse de estudar, principalmente física, e os outros 2% que tinha interesse não conseguia por conta de todo o caos que era a sala de aula. Mas assim, deixando todos esses problemas educacionais de lado, eu acredito que mesmo se eles não existissem, ainda assim eu teria certo grau de dificuldade em física. Mas por que é tão difícil aprender física? Acho que o motivo mais óbvio é a forte relação da física com a matemática. As pessoas já costumam ter essa dificuldade com a matemática em si, e eu acho que quando junta tudo, a cabeça das pessoas simplesmente explode. Só que eu me arrisco a dizer que a matemática não tem essa necessidade tão grande, tão forte de se relacionar com a realidade, com a natureza. Claro que a gente usa matemática no nosso dia a dia todo instante. No mercado de trabalho, na ciência, a matemática faz parte da nossa vida, né? Até das nossas finanças pessoais. Mas a física, ela está intrinsecamente relacionada com a natureza. E a física basicamente usa a matemática para explicar a natureza. Então, uma pessoa que já tem uma dificuldade natural com a matemática, quando ela precisa usar essa disciplina para explicar a natureza, aí é que bagunça tudo mesmo. O segundo ponto é que a física é uma matéria que exige uma abstração gigantesca. Na física, a gente costuma criar modelos que são versões simplificadas do que acontece no mundo real, para que a gente consiga entender ali o fundamental de certo problema. Claro que os modelos eles vão ficando cada vez mais complexos. Um exemplo muito típico é quando o professor fala para considerar um plano inclinado sem atrito, por exemplo. Aí o aluno pensa, como assim? Na realidade existe atrito, mas eu vou ter que desconsiderar ele? O aluno fica muito confuso com essa abstração, com essa criação de um modelo mais simplificado. Só que eu acho que o que muita gente não pensa é que uma situação real, um problema físico real, ele é muito complexo, ele envolve muitas variáveis, e você tentar resolver um problema físico de primeira, assim, considerando toda essa complexidade, é muito difícil. Então, por isso que a gente traz essas abstrações, traz a construção de modelos, que são essas versões mais simplificadas, e vai aumentando a complexidade conforme a gente entende a base do problema. Um terceiro ponto que eu citaria aqui é que a física é uma disciplina que exige um conhecimento cumulativo. Então, por exemplo, se você não entendeu direito o que significa velocidade, você vai penar, você não vai entender muito bem o que significa aceleração. Se você não entendeu o que é aceleração, você também não vai entender muito bem o que é força. Então, se você entende os conceitos de forma meia-boca, você não vai conseguir progredir. Um quarto ponto que eu citaria aqui é que muita gente acha que a física ela é difícil porque envolve muitas fórmulas e é difícil de decorar essas fórmulas. Eu ouço muitos alunos meus dizendo isso, já ouvi isso diversas vezes. Ai, professora, física é muito difícil porque tem muita fórmula para decorar. Eu fico com o coração partido quando as pessoas pensam que física é só aplicação de fórmula. Mas, da mesma forma, eu entendo. Por quê? O nosso sistema educacional, ele força o aluno, força a pessoa a decorar fórmulas, justamente porque também elas não são fornecidas no vestibular, né? Então, o aluno fica desesperado porque ele vai ter que decorar determinada fórmula. Então, muitas vezes ele passa horas e horas tentando decorar uma musiquinha para lembrar de uma fórmula do que tentando entender como que aquela fórmula surgiu. Claro que nem sempre, às vezes as demonstrações são gigantes, né? Mas tentando entender a essência daquela equação, mesmo que ele não saiba fazer o passo a passo para demonstrar como chegar, né, naquela fórmula, mas tentando entender a fórmula, a essência dessa determinada fórmula.
Mas algo que eu tento sempre passar nas minhas aulas e agora nesses vídeos também é que física não é só fórmula, física é sobre você entender o que está acontecendo, você explicar a natureza utilizando a matemática, por exemplo, e abstrações, conceitos físicos. Eu acho que quando a gente começa a ver a física dessa fórmula, ela deixa de ser um monte de números e letras que são abstratas, que a gente não entende nada, e passa a ser uma forma como a gente descreve, tenta descrever o mundo. Então, assim, acho que se você não está conseguindo aprender física, está com dificuldade, não é porque você não é inteligente o suficiente, não é porque você não é gênio, que às vezes a gente tem estereótipo, né, de quem estuda física, de quem é da ciência. Eu acho que um dos motivos que faz a maioria das pessoas não entenderem física é que a gente não costuma estudar física tentando entender o porquê das coisas, mas sim sempre seguindo uma receitinha de bolo. A gente costuma decorar coisas, decorar fórmulas, decorar conceitos, fazer exercícios atrás de exercícios sem pensar no que está acontecendo ali por trás daquele problema. E eu digo isso pra mim também, né? Que eu sou formada em física. Eu fiz e ainda faço parte desse sistema educacional que meio que obriga, né, a gente a apenas decorar, a ficar resolvendo exercícios atrás de exercícios e não estimula a gente a refletir sobre um exercício físico, sobre algo que acontece na natureza, que a física é isso, né? A física está na natureza, a física explica a natureza. Então a gente não tem esse costume de refletir, principalmente hoje em dia, em que as coisas são muito aceleradas, são muito rápidas e a gente não costuma parar para refletir sobre as coisas em geral. E isso não seria diferente com a física. Mas um recado que eu queria deixar aqui é que a física não é feita só para aquelas pessoas que a gente tem uma imagem, né, estereótipo. A física, eu diria que é feita para gente que é curiosa, gente que olha o mundo e tenta entender como que as coisas acontecem.